Fala, traders. Hoje o mercado, pô, mini índice deu muito bom, mini dólar e violinou à torta direita, depois eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar. Teve as notícias ali do CPI, venda de casas novas, cara, nada aconteceu, não mudou nada, o mercado continua, por exemplo, no mini índice muito torto, no mini dólar muito torto, mini índice não. Mini índice, só pra tu ter uma ideia, né, cara, mini índice nas 12 primeiros minutos ali do pregão, caiu mais de 1.000 pontos. O dólar andou 5 pontos pra baixo e 2,5 pontos pra cima nesses 12 minutos. Então, assim, foi um dia pra operar o dólar terrível. Eu perdi dinheiro. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue abarcar aí de probabilidades para uma sexta-feira que pode ser muito ruim também. Tem algumas notícias. Vamos tentar ficar preparado para essas bolas curvas e tentar fazer algum dinheiro. Para mim tá difícil, tá bem difícil. Vamos lá então, vem comigo. Vamos começar pelas notícias. Transações correntes, 8h30 da manhã, investimento estrangeiro direto. IPCA 15 acumulado, né, do anual e do mensal, às 9 horas da manhã, e essas são as notícias de amanhã. Então talvez tenha uma volatilidade aí na abertura do mercado. Vamos para os 60 minutos mini índice. É a pedrada que eu falei aqui, né, cara? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui caiu, parceiro. 1.000 pontos. Pegou esse movimento aqui, foi fantástico. Eu falei ontem na projeção que eu ia buscar por venda no mini índice. Não busquei porque eu não opero mais o mini índice. Eu não tenho mais estômago para ele. Apesar de que o dólar hoje, nossa, me estragou. Tô sem voz, né, cara? Hoje eu fiquei louco, eu gritei. Hoje eu enlouqueci aqui. Mas é isso aí, o mercado é assim mesmo, ele te enlouquece mesmo, a gente tem que fugir dessas coisas. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Temos aqui novo gap aberto, né? Acho que não temos mais gap nenhum problema. Temos outro gap lá em cima também. Então, assim, ó, mini índice bearish, mostrando que é bearish e que vai ser bearish e que vai ser muito difícil ele conseguir retornar. Eu até quando olhei esse movimento aqui, imaginei que ele poderia estar fazendo duas pernas, mas na real ele já fez, né? Essas duas pernas estão aqui, um pouco mais. Então não, bearish, infelizmente, bearish. Tá? Vamos para os 20 mil ticks. Tchau. Tá aí ele. Foi isso aqui que ele fez no dia de hoje. Abriu num gapzão, né? Gapzão não, mas um gap, né? Um gap aí de seus 200 pontos. E aí, cara, ele caiu direcional 1.100 pontos. Ó. E esse tempo que ele caiu aqui, o dólar caiu 5,5 pontos e subiu 2,5 pontos. E eu tentando operar, metralhando. Aqui, cara, fazer neste cara aqui. Ele tá nessa cunha ascendente aqui, né? Primeiro deu o drible da vaca, capotou, tentou voltar, capotou, tentou voltar, capotou, tentou voltar. Mercado bem difícil. Mas, cara, bem verdade que ele tá numa região de suporte, né? Só que eu tenho mapeado ela há muito tempo como uma região muito grande de suporte, que vai ser difícil ele romper, né? Caso ele rompa essa região, ele tem uma área bem grande aí pra capotar ainda. E, assim, o fundo do poço é o limite, né? Então ele tem aí até os seus 134 mil pontos. Deixa eu sair daqui. Olha, 134 mil pontos seria uma região onde ele faria um fundo duplo bem definido, bem forte. Então ele tem aí uns pontinhos para entregar aí seus 800 pontos. É bem verdade que ele bateu aqui, voltou em todas elas, né? Mas, cara, o dólar fez isso também ali 16 vezes desde o dia 10 de julho. 16 vezes ele tocou num fundo, num fundo, num fundo. Chegou uma hora que ele capotou e ontem ele entregou 52 pontos. Então, cara, suportes e resistências são feitos para serem quebrados o tempo inteiro. O que eu faria aqui no mini índice? Agora eu procuraria por venda, procuraria por um pullback. Totalmente. Totalmente. Pelo menos duas pernas. Duas pernas, chegar mais ou menos nessa região de novo. E aí abrir o bico. Tudo que ele tá fazendo aqui é rotacionar, né? Like, subscribe. Thank you. E vai fazer lá de novo. Talvez venha aqui, ó. Talvez venha aqui. Vai buscar esse gap aqui, cara. Certeza que ele vai buscar o gap. Tem mais gap lá pra cima, né? Então, sim, ele pode buscar esses gaps. A região é boa pra gente comprar, de acordo com estruturas de mercado. Sempre com traps, cara. O mercado, como ele tá, sempre com traps. Sempre. Não dá pra apostar nem um centavo se não for com traps. Pra vender aqui, vai ter que vir nessa região aqui assim, ó, nessas regiões aqui, ó. Pra tu tentar um ataque ali, pra pelo menos retestar esse fundo aqui e tentar um objetivo de chegar aqui, entendeu? Mas daqui, compra. E eu tô assim, já tá fechando o mercado, tô sem saco, só tô gravando porque eu sempre procuro gravar, entendeu? Não quero perder essas coisas, mas cara, não vou ficar esperando aí até fechar o negócio. Ninguém vê essa porra também, então. Aquele topo duplo lá, triplo, né? Ele foi lá, bateu e voltou e é isso, cara. Traps pra tudo que é lado. Principalmente se ele vier só até essa região aqui, trap também, né? Ele vem aqui, abre um gap de alta, vem aqui e perde, trap porque a violinada é gratuita. Tá aqui embaixo e ele vem dando um sinal muito bom de alta, não, aqui não. Deixa ele vir mais baixo, testar esse cara e fazer um movimento para alta. Depois ali tu vai tentar abrir operações no meio do caminho e adicionar contratos para tentar fazer o ciclo do price action. Vai começar com uma trap, depois ele faz uma outra trap, um pullback, força, outra trap, sempre buscando violinar, né? Sempre buscando as tuas entradas.
Tem que estar ligado, muito ligado. 60 minutos. $1. Olha lá, metralhada do guri. Mas aí o guri é burro, né, cara? O guri é muito burro, porque o mercado faz um movimento bem direcional, né? Assim, óbvio, vendendo um fundo, né, bem definido, que ele bateu inúmeras vezes, né? Perde isso aqui. E aí o guri achou que ele ia fazer isso aqui em V, né? Não, não, guri, não. Ele vai entrar num range, essa é a técnica. Quando ele completa principalmente 2 movimentos, ele vai entrar num range, porque ele precisa gerar liquidez para fazer um movimento monstro, entendeu? E aqui ele limpa a conta de todo mundo. Mas o cara é burro, o cara não aprendeu ainda, o cara tá 3 anos e meio, 4 anos estudando essa parada e não entendeu ainda que quando ele faz esse movimento direcional, é óbvio que a gente vai querer replicar esse cara para cá. O sonho é esse. Mas esse mercadinho de merda de esquina não tem o volume financeiro necessário para fazer um movimento assim. Ele precisa zerar contas aqui para poder fazer isso, gerar liquidez, né? Então, ele primeiro ele faz esse movimento, e aí ele entra num range, que tá aqui, e aí ele vai para cima, ele vai para baixo, ele não vai mais para cima, ele não vai mais para baixo, ele vai bem para baixo, ele vai lá em cima, e aí depois ele capota. E aí tu pega essa perninha que ele fez esse movimento aqui, replica lá para cá, e ele só faz um reteste de fundo. Normalmente é isso que esse mercado faz. Sempre de lado e para baixo. De lado, um pouquinho para cima, para baixo, mas sempre de lado. Então a gente tem que aprender a operar sempre de lado, sempre para a direita. E a cada 3 ou 5 vezes no mês ele vai fazer um movimento direcional. Por sorte, né, ou azar. Ontem foi um movimento direcional que ele fez, numa venda de fundo que ele tocou 16 vezes. Pegou. Eu tomei a torta e a direita aqui. Quando eu falei que eu não ia, principalmente que eu não ia vender fundo, ele entregou. E aí hoje aqui que eu fiquei procurando por várias formas de fazer dinheiro, não entregou. Então aqui também, né, por incrível que pareça, mini dólar, bearish, cruzou a média com muito gosto e ele está totalmente bearish. Então tanto mini índice como mini dólar, bearish, eles estão entregando bearish. O que eu sei aqui no diário, olha só o tamanho, olha só como o cara é muito idiota mesmo, né? Olha o tamanho, isso aqui já é um grande problema, né? Isso aqui é uma limpeza de conta que ele fez na minha conta, absurdo assim, né? Agora esse cara aqui, esse dia aqui, diz muito sobre o mercado, né, cara? Diz que é um mercado, né? Esse dia aqui diz muito sobre isso aqui. Esse dia aqui, né? Esse dia aqui, né? Esse dia aqui. Cara, isso aqui são dias que demonstram que tu tem que ser muito bom para ganhar dinheiro na renda variável de futuros. Tu tem que ser um cara muito bom. Tu tem que ser um cara que é um Buda, que tem um monte de... Como é que chama? Esqueci a palavra, cara, mas é habilidades. Tu tem um monte de habilidades, né? E eu não tenho, cara. Eu não tenho paciência. Eu sou um cara que me irrito muito fácil. E... cara, não tenho dom pra isso e tô repensando bem, assim, se eu vou continuar nisso, sabe? Porque não tá me fazendo bem, não tá fazendo bem pra saúde e principalmente eu ganho e eu perco, eu ganho e eu perco, eu ganho e eu perco. Eu nunca consigo manter uma constância de ganhar, perder, ganhar, perder. Não, é ganho, perde, ganha, perde, de repente perde. Aí tá me tirando o tesão do negócio. Tentando ser resiliente, mas olha, tá difícil. Vamos pros 5 mil ticks em dólar. E é isso aí, ó. Metralhei o gráfico mesmo. Metralhei. Achei que ia fazer um baita de um movimento. E até aqui, ó, onde eu opero nos 2 mil ticks, tá? Eu sempre opero nos 2 mil ticks. Eu mostro 5 mil ticks pra caber na tela aqui. Ele fez movimentos muito legais, ó. Ele começou muito bem. E eu vendo o índice cair, eu falei, cara, tá perfeito aqui, ó. Uma tentativa, 2 tentativas, entrada certinha. Stop. Aí eu olhei pra venda, tá bom. 1 tentativa, 2 tentativas, ou melhor ainda. Like, subscribe. Thank you. 1 tentativa, 2 tentativas. Não, foi antes aqui, ó. Desculpa. Foi essa entrada aqui que eu vi. 1 tentativa, 2 tentativas. Foi lá em cima, tá bom, tomei stop. Abri imediatamente aqui, coloquei meu stop aqui. Stop. Veio pro alto. Aí eu já contei com esse movimento aqui, ó. 2 tentativas. Foi lá em cima, a entrada era aqui. Stop era aqui. Acabou que eu... Aí aqui eu tomei um break-even, né? Eu tomei um break-even. Eu entrei aqui, ele veio muito, andou a volatilidade. Cara, no mesmo pé, me limpou. Aí eu comecei a perder a cabeça. Aí eu comprei, né? Acabei comprando aqui. Entendi que era uma trap aqui. Comprei aqui. Tomei stop. Vendi. Daí eu vendi com base nesse movimento maior aqui, né? Quando na verdade era esse aqui, né? Que aí entregaria 15 pontos. Nada mais do que isso. Eu mesmo assim vendi. Saí aqui. Até que saí legal, 9,5 pontos. E aí começou a dar tudo errado, brother. Tudo errado. Tudo errado. Nada funcionou. Eu imaginei que ele ia continuar caindo. Vendi. Tomei stop. Comprei. Tomei stop no break-even. Eu sei que eu tentei pra caralho pra fazer operações aqui. Essa aqui foi boa. Essa aqui foi excelente. Essa aqui foi muito boa. Essa aqui foi uma operação fantástica. Eu testei esse cara aqui, fui lá embaixo, vi que ele testou um prior, aí eu vi esse movimento aqui, botei meu stop aqui, deixei ele vir, ele veio, ele deu esse sinal aqui, eu vendi, botei meu stop aqui, fulminante, rapa, pum. Falei, não, eu tô certo, vendi de novo aqui, stop aqui. Ele vendeu, entregou 7 pontos. Puf! Me varreu. Tentei de novo, falei, não vou, cara, eu vou pegar esse movimento aqui. Ele foi, botei no break-even e ele, uapa!
Aí eu não pude fazer mais nada. Porque o objetivo aqui era simples. E aqui tentei de novo também, né? Aqui eu tentei mais uma. Falei, não, vou tentar mais uma, cara. Ele foi, botei no break-even, uapa, me limpou. E aí, nesse momento em que eu falei, não vou mais, não quero mais, ele rotacionou e fez o que eu esperava. O que eu esperava? Eu esperava uma rotação desse pêndulo dentro desse novo range, para que ele andasse esse mesmo movimento para baixo. E ele vinha numa toada muito boa para fazer isso. Ele chegou muito próximo de onde eu queria, que era o fechamento do gap e principalmente o reteste desse fundo. Chegou muito próximo disso e me violinou. Me tirou nesse stop, me tirou nesse stop, me tirou aqui e me causou um preju. Então, cara, eu não sei se é o setup que não funciona, porque no mini índice ele também fazia isso, né? E agora ele começou a fazer no mini dólar. Tipo, ele funciona por 15, 20 dias. E aí, às vezes, ele passa 10 dias funcionando totalmente torto. Totalmente torto não, andando só a volatilidade, né? O setup funciona perfeito, só até a volatilidade. Se tu não sai na volatilidade, tu é estopado. E tu nunca vai saber quando que ele vai fazer ou não vai fazer, entendeu? Então, assim, tem alguns ajustes que tá difícil de eu conseguir compreender para tentar pegar os movimentos mais longos, né? Por exemplo, ontem era algo totalmente improvável, né? Então, fazer nesse mercado aqui, cara, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque nada tá funcionando. O 12º dia que nada funciona é o 4º dia de loss seguido. Foram 26 pontos perdidos hoje. 23 ontem, 10 anteontem, 10 segunda-feira. Perdi muito dinheiro mesmo, assim, pra conta que eu tenho. Perdi pra caralho, brother. Me fudi. E não fez nada do que eu queria, nada do que eu imaginava. E não fez nada. Se tu vê aqui, ó, isso aqui é o que o cara fez o dia inteiro, a amplitude dele, ó. 27 pontos. Não existe margem para tu fazer alguma operação direcional com uma amplitude de 27 pontos. Não existe. Não tem como. É impossível. Então amanhã vamos tentar. Geralmente o histórico, pra mim, na sexta-feira, é limpeza de conta, né? Então talvez amanhã seja o 5º dia de loss. Eu vou tentar o meu melhor, mas não sei, cara. Não tá querendo fazer muita coisa. Então aqui o que eu vou fazer é... Eu vou tentar, agora que ele fechou o gap, vou esperar ele chegar próximo desse fundo aqui e vou tentar fazer uma compra. Tá vindo uma compra. Nem que seja uma compra simples. Pra ir lá em cima. Que agora ele tem esse range aqui como range de breakout pullback, que eu sempre falo, que também não funciona porra nenhuma, né? É mais dá errado do que funciona. Mas aí pode ser que ele vá até ali, bata ali e capote de novo, né? Vamos tentar. A ideia é fazer menos operações. Eu fiz 11 operações hoje. 11. Como é que tu quer ganhar dinheiro fazendo 11 operações? Tem que ser no máximo 3. 3 operações, tomou 3 loss. Tem problema. 3 loss, um stop curto, não tem problema. 11 operações não dá. 36% de acerto e nem foi 36%. Se a gente vê aqui, eu saí no break-even em várias, né? Saindo no break-even em várias não é 36%. Não é. Não é mesmo. E é isso. E aí se ele chegar lá em cima lá, a gente vai vender geralmente com uma trap para tentar pegar um movimento direcional. E o volume financeiro também não funcionou hoje. E aparentemente julho e agosto vai ser assim, cara. Vai ser bem difícil de operar o dólar, cara. Porque diminui o volume. Porque se não tiver o gringo mexendo e movimentando esse mercado aqui, brother, nada acontece. Nada acontece. Nossa bolsa não tem força pra porra nenhuma. Tá? Basicamente é isso. Se você gostou do que viu, achou que eu contribuí com alguma coisa, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Venha me acompanhar aí, ver as operações, as merdas que eu faço aí nas lives. Bem, hoje eu não tapei nada. Hoje eu fiz tudo ali na cara, ali, botava a ordem ali, foda-se, não tem ninguém vendo mesmo. Tá? De segunda a quinta eu faço aí as projeções aí dessa merda aí, tento ver o máximo de movimentos que a gente pode abarcar para tentar aplicar amanhã e tentar fugir da bola curva. Já fazem 4 dias que não dá certo, já fazem uns 12 dias que não dá certo, na verdade. Desde o dia 10 de julho não tá dando muito certo. Ele tá fazendo movimentos de muita maldade. Pode ser o volume financeiro das férias dos gringos, pode não ser, pode ser que o setup parou de funcionar, pode ser que esse setup a longo prazo não funcione de maneira alguma, mas vamos tentar. Vou seguir aí no mini dólar. Não volto pro mini índice, não esse ano, talvez ano que vem. Esse ano, até o final do ano, é dólar. Tá bom? Obrigado. Boa noite. Amanhã tamo aí, tá?